Você vai assistir agora a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Participe e bom treinamento. Visite a sala do aluno deste treinamento no site da Universidade Corporativa Banco do Brasil para ter acesso ao conteúdo complementar e informações a respeito da VA, Verificação de Aprendizagem. Site uni.bb.com.br, área restrita para funcionários, sala do aluno. Envie perguntas e comentários. Participe e ajude a ampliar o conteúdo complementar deste treinamento. Telefone 61 3310 2254. E-mail dimp@bb.com.br. Assunto Rede Aberta 29, Autoatendimento Varejo Pessoa Jurídica. Correio CIS-BB, prefixo 9879. Título Rede Aberta 29. Olá pessoal, estamos iniciando o último bloco do Rede Aberta 29, Autoatendimento Varejo Pessoa Jurídica. O Rede Aberta é resultado do esforço de todos nós, por isso tenha certeza de que sua participação é muito importante para a produção de cada programa. Participe enviando sua pergunta. A resposta será dada durante este último bloco ou enviada diretamente a você pela DIMP. Estão aqui no estúdio colegas que vieram de diversos pontos do país para participar do programa como convidados: Alexandre, Áurea, Rinaldo e Marcelo. Também está conosco neste último bloco o colega Flávio Tenório, da Diretoria de Tecnologia Brasília, Distrito Federal. Olá, Flávio, seja bem-vindo. Olá, pessoal, bem-vindos ao Rede Aberta. Eu queria agradecer a toda a Rede Varejo PJ e também aos colegas da DIMP pelo convite e espero contribuir para elucidar algumas dúvidas ou fazer algumas orientações sobre as questões que foram colocadas por vocês durante o programa. Também está conosco o palestrante Moisés Simantobi. Olá, Moisés, seja bem-vindo. Olá, eu quero agradecer o convite da DIMP, a iniciativa, parabenizar a iniciativa do Rede Aberta e dizer para vocês que eu acho que essa é uma oportunidade única para a gente poder ser útil e, num esforço coletivo, construir o conhecimento para preparar o Banco do Brasil do futuro. Obrigada, Moisés. Agora vamos responder as perguntas que nos chegaram de todo o país. Alexandre. Obrigado, Kátia. A primeira pergunta que nós vamos fazer é para o Flávio e veio da Estela, de Gramado, Rio Grande do Sul. Flávio, a Estela pergunta qual a capacitação o pessoal do Helpdesk, do gerenciador financeiro, recebe para poder prestar o atendimento aos clientes. Olá, Estela, muito boa a sua pergunta. O perfil exigido no Helpdesk, pelo menos no primeiro nível, ele requer uma boa digitação, conhecimentos de microinformática, conhecimentos básicos de sistemas operacionais, Windows e Linux. A partir daí, através do desenvolvimento dele dentro da central, ele passa ao segundo nível. Isso é a parte de recrutamento. A parte de seleção ela é feita em 4 etapas. Ela tem uma prova prática, que tem 10 questões, cada uma valendo 1 ponto. Em seguida, temos uma entrevista telefônica, onde ela é avaliada na sua dicção, na sua audição e conferido algumas referências pessoais da pessoa. A partir daí, ela é chamada para uma dinâmica de grupo, onde é avaliada alguns aspectos comportamentais. Aí sim, ela é levada para uma entrevista individual com a supervisão da central, com a gerente lá. Após essa fase aprovada, ela entra na fase de treinamento. O treinamento ele dura 17 dias. Ele é feito nos carros-chefe, hoje que a gente tem em matéria de canais eletrônicos. Ele é feito parte para a pessoa física, que é o portal de autoatendimento pessoa física, e o nosso objeto hoje aqui, que é o gerenciador financeiro, que é a segunda parte do treinamento básico deles. Obrigado, Flávio. Eu gostaria agora, então, de fazer uma pergunta para o Moisés, uma pergunta minha mesmo. Moisés, como é que a gente pode utilizar redes sociais para fazer negócios? As redes sociais, elas são um fenômeno recente ainda no Brasil, sobretudo. E o que a gente tem visto é que o importante é que a gente aprenda a lidar com as redes sociais. Tem uma metáfora que se usa,
que é como se a gente tivesse que voltar ao jardim de infância, ou seja, ter um alto grau de liberdade, de autonomia, para poder aprender, inclusive, a interface com essa tecnologia. O fato é que quando a gente traz isso para o ambiente das organizações, as organizações ainda estão apoiadas no modelo de comando e controle de bastante monitoramento. As redes sociais, elas são redes, como o próprio nome estabelece, de criação de interação social. Portanto, onde é difícil ter acesso a controles, a definição de regras, onde os canais de comunicação precisam ser abertos no sentido da empresa se colocar como um igual. Starbucks, Nike, uma série de empresas estão usando de forma muito bem sucedida isso. A Starbucks, por exemplo, está usando as redes sociais para construir conhecimento e trazer sugestões dos seus consumidores para dentro das suas lojas. E fazendo isso, mudando atendimento, mudando tecnologia, mudando serviço e assim por diante. Eu acho que a palavra de ordem é aprender a lidar com as redes sociais como se a gente estivesse realmente lidando com algum saber que a gente ainda não domina. E aproveitando, eu queria até citar um exemplo em cima disso que o Moisés falou. A gente tem um caso aqui no Brasil que aconteceu há alguns anos, de uma montadora de veículos. Ela recebeu algumas reclamações sobre um determinado carro da linha dela que tinha um problema. E ela não tomou nenhuma providência quanto a isso. O que aconteceu? Foram criados blogs, foram criadas comunidades do Orkut falando sobre isso, foram criados vídeos no YouTube falando sobre esse problema. Isso difundiu de uma tal maneira que ela foi obrigada a tomar uma providência para poder resolver esse problema que veio do público, através das redes sociais, para dentro da empresa. Como ela não fez antecipadamente, ela foi obrigada a tomar providência depois de tudo que aconteceu. Isso daí é uma lição que tem que ser tirada de que as redes sociais elas estão influenciando as empresas. As empresas não podem ficar cegas a essa influência. Obrigado, Moisés. Pessoal, continuando agora, eu queria fazer uma pergunta para o Rinaldo. A pergunta vem do Elton Rister, lá de Santa Helena, no Paraná. Rinaldo, como funcionam os limites de pagamento e de transferência no gerenciador financeiro? No gerenciador financeiro, o sistema do banco ele tem travas diárias tanto para transferência quanto para pagamento, que você, se houver necessidade, pode consultar no RETAG X69. Atualmente, para as empresas que faturam até 10 milhões de reais ano, que é a grande maioria das empresas atendidas pelo varejo, esses limites diários estão para transferência em R$ 3.000 e para pagamento limitado até R$ 10.000. É bom lembrar, Elton, que para transferências entre empresas do mesmo titularidade, esse limite é desconsiderado. Continuando aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Áurea agora. Áurea, é uma pergunta do Eduardo Nunes, aqui de Brasília. A senha de 4 dígitos para acesso a CABB só pode ser cadastrada na agência? Bom, Eduardo, como a colega Silvia do CABB já falou no bloco 2, a senha deve ser cadastrada na agência, mas também existe a possibilidade de cadastrar essa senha no gerenciador financeiro. Obrigado, Áurea. Queria agora fazer uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, a gente recebe uma pergunta que a gente recebe de várias fontes, principalmente do BB Resolve. Qual que é a diferença entre as versões do gerenciador financeiro web, aplicativo e celular? Bom, o gerenciador financeiro, a gente pode dizer que ele está disponível em 3 versões. Uma versão aplicativo, essa versão é uma versão que ela depende de instalação na máquina do cliente. Ou seja, é um aplicativo que a gente baixa na internet e faz a instalação. Ela tem por volta hoje de 400 transações disponíveis nesse ambiente, que elas vão desde uma consulta de um simples saldo até fechamento de câmbio online, transações específicas para, por exemplo, nicho de cooperativas ou também transações e elementos referentes à questão de transferência de arquivo. A versão web, ela é uma versão espelho da versão aplicativo. A gente pretende que durante o mês de dezembro a gente conclua a migração das transações disponíveis na versão aplicativo para a versão web. E a terceira versão, a versão disponível no celular, ela é disponível para celulares com tecnologia WAP 2. Essas transações dá algo em torno de 20 a 30 transações, que envolve aí as transações mais utilizadas pelos clientes, fonte saldo, extrato, transferência, uma transação muito utilizada pelas empresas, a questão de transações pendentes. Apesar dela ter menos transações, essas transações disponíveis, elas correspondem a 80% do que é transacionado dentro do canal gerenciador financeiro. Se me permite, no gerenciador, lá no suporte técnico ao gerenciador financeiro, nós atualmente já indicamos ao cliente a utilização do gerenciador financeiro web, visto que a
questão do gerenciador financeiro aplicativo, ele oferece mais problemas, causa um pouco de transtorno para o cliente. Então, só é realmente instalado o aplicativo se o cliente necessitar de alguma dessas transações que ainda não estão espelhadas ou se ele fizer muita questão mesmo, ele explicitar a sua necessidade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Flávio. A gente recebeu uma pergunta aqui agora sobre, a pergunta da Regina, da Super Varejo Governo de Minas Gerais, sobre se a TV digital poderá ser mais um canal de negócios entre os clientes e o Banco do Brasil. Regina, o modelo da TV digital brasileira já foi definido há alguns anos atrás, que é esse padrão japonês com alguma modificação brasileira. Então, esse padrão já está definido, já estão sendo feitas transmissões digitais no Brasil usando esse padrão. Para que o banco possa utilizar a TV digital como um canal de negócios, é preciso que haja alguma interação entre você, que está na frente da TV, e o programa que está rodando na TV. O problema que está acontecendo hoje no Brasil é que para que isso ocorra, tem que existir uma certa linguagem de programação para que faça essa interação. Isso não está definido no Brasil ainda. Existem algumas possibilidades, existem linguagens que estão sendo estudadas em várias universidades do Brasil para poder definir qual vai ser o padrão brasileiro dessa linguagem de interatividade. Quando for definido isso, as empresas, por exemplo, o banco e outras empresas, vão poder, então, definir as suas soluções, criar suas soluções que vão ser colocadas na TV digital e permitir interatividade. Por exemplo, você vai poder estar assistindo uma novela e nessa novela uma certa personagem vai estar lendo um livro e você vai poder clicar em cima desse livro e saber que livro é, onde está a venda. Ou, no caso do banco, você pode estar assistindo um programa que tem um carro, você pode clicar em cima do carro, com um tipo do mouse que vai ter na TV digital, você pode clicar em cima do carro e saber quanto custa o carro, quem está vendendo e se o banco tem alguma linha de financiamento para aquele veículo. Então, tudo isso vai ser possível. O que a gente está aguardando realmente é que seja feita essa definição de qual vai ser esse padrão de interatividade. Isso ainda não está bem amarrado, a gente espera que seja feito o mais breve possível para que nós possamos desenvolver as soluções. Então, respondendo a sua pergunta, finalizando, sim, é possível utilizar a TV digital como um canal de atendimento. Se me permite uma parte, eu acho que você tratou bem da questão tecnológica, mas talvez pudesse explorar um pouco mais a questão de negócios, né? Eu acho que tem um mantra, desde quando se começou a falar em TV digital, apoiado num tripé, que a gente pode assistir, ter acesso a qualquer assunto, em qualquer lugar e a qualquer hora, né? Para isso poder acontecer, o Alexandre já expôs, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma infraestrutura tecnológica que permita que isso aconteça. Mas eu queria me ater mais à questão do conteúdo. O que a gente tem visto que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos é a cocriação de microconteúdos pelo consumidor. O que significa isso? Significa que as pessoas têm prazer em partilhar do roteiro. As pessoas têm prazer em co-construir conteúdos e, a partir da construção desses conteúdos, ter acesso, sobretudo, à audiência e ao resultado. A gente gosta de contar para as outras pessoas que o que a gente disse está sendo ouvido e está sendo replicado. Você veja, por exemplo, o caso hoje da TV que o UOL lançou, que a TV Terra lançou, e a participação do público sugerindo pautas e dando insights de matérias interessantes para eles poderem divulgar. Então, acho que só para fechar essa questão da TV digital, valeria a pena ressaltar o seguinte: ela é mais um veículo de comunicação que disputa a atenção das pessoas, junto com as redes sociais, junto com todos os outros, TV aberta, TV tradicional. Então, acho que a qualidade do conteúdo é que vai fazer diferença e aproveitar a qualidade desse conteúdo como o Lost, nos Estados Unidos, tem feito, criando um modelo de negócio fora da plataforma digital, jogando as pessoas, sobretudo, para co-construir conteúdo usando a plataforma, por exemplo, do celular. Obrigado, Moisés. Bom, vou fazer mais uma pergunta para o Flávio agora. Flávio, se o cliente tiver um problema com o gerenciador financeiro, como é que ele deve proceder em relação ao helpdesk? A melhor indicação que tem para um cliente que reporte problemas com o gerenciador financeiro é ligar para o helpdesk. O gerente de conta, ele não é muito aconselhável que ele se incomode com esse tipo de problemas. Se o helpdesk avaliar que o problema que o cliente tem é ligado a poderes, outras coisas que são necessidades e procedimentos de agência, ele indicará a ida do cliente à agência. Eu queria dar uma noção do volume de atendimento lá no helpdesk, principalmente da parte de gerenciador financeiro.
Hoje a central atende 380 mil chamados. Desses 380 mil, cerca de 380, 390, 50%, quase 200 mil, são relativos a problemas ligados ao gerenciador financeiro. É o nosso maior equipe, é o carro-chefe hoje de suporte e também de transação eletrônica, de autoatendimento de pessoa jurídica. Desse bojo de 200 mil chamadas atendidas, 92% são solucionadas no primeiro nível de atendimento, 6,5% no segundo nível e 0,5% é que passam para as equipes do banco e são solucionadas no nosso terceiro nível. Então, eu achava importante que vocês tivessem essa noção e realmente indicassem a que o cliente procurasse o helpdesk. E, se for o caso, se não for bem atendido, usassem os fluxos de reclamação. Bom, só completando o que o Flávio acabou de nos expor aí, então, só para lembrar as agências, que é a importância. Então, se realmente o cliente tiver essa questão de um erro de acesso, aí sim ligar para o helpdesk. Mas nós também da agência não devemos esquecer que nós temos a nossa parte. E, por exemplo, um exemplo fácil da gente citar aqui é o cadastramento correto dos poderes para que os nossos clientes possam efetuar essas transações. Obrigado, Flávio. Obrigado, Áurea. Vou fazer uma pergunta para o Moisés agora, que veio do Rodrigo de Cascavel, do Gereve Cascavel. Moisés, como estão divididas cronologicamente as gerações X, Y e Z? E o que podemos esperar para o mercado bancário dentro desse cenário? A pergunta complexa, muito boa também. Bom, acho que a primeira dúvida que se tem é as ciências sociais e os institutos de pesquisa, os escritórios de marketing têm oscilado aí nessas aproximações cronológicas de geração. Mas basicamente o consenso é de 46 a 64, de 1946 a 64, a chamada geração Baby Boomers, 65 a 79, tem gente que puxa mais para 80, 81, mas vamos ir até a 79, chamada geração X, que é a minha geração. De 1980 a 1997, a geração Y, que seriam os futuros clientes, né, do Banco do Brasil, atuais já talvez, e alguns futuros, mas sobretudo a geração Z agora, que está sendo bastante estudada, que é essa geração que vem de 1998 para os dias atuais. A cronologia é mais ou menos essa, tem algumas variações, né, de mais 2 anos, mas basicamente é isso. Mas acho que o mais importante do que ficar definindo esses períodos é entender que são realmente pessoas que estão vindo com biografias, com linhas de vida muito distintas. E a maneira delas se relacionarem como instituição financeira é absolutamente distinta. Eu acho que quando se coloca a questão de negócios, a primeira coisa é não ter pressa. A gente está vendo que ser pioneiro nesse negócio não é a melhor saída. Tem que ter muito cuidado, porque para se estabelecer uma comunicação bem sucedida com essas diferentes gerações, você precisa ter realmente o entendimento de como é que essas pessoas conversam e como é que elas constroem conhecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje é absolutamente fato os jovens da geração Y, por exemplo, não aceitarem mais comunicação, não usarem mais o e-mail. Eles usam redes sociais, eles se comunicam pelo Facebook, pelo Twitter. Então você imagina uma situação de você estar, por exemplo, na sua casa, jantando, e chamar o seu filho, é mais fácil você chamar o seu filho pelo Twitter, ou pelo Orkut, ou pelo Facebook, do que bater 3 vezes na porta e dizer, filho, o jantar está na mesa. Entender a maneira como essas pessoas se motivam, como é que elas constroem conhecimento, é um enorme desafio. Fazer negócio, eu acho que é um passo adiante. Eu acho que o primeiro desafio para uma instituição como o Banco do Brasil é sentar na mesa como um igual. Então, se você tiver que conversar com a geração Y, a minha sugestão é põe a gente da geração Y para conversar. Existe um mantra da Microsoft que, se você usa o helpdesk e o atendente da Microsoft te dá 2 instruções, você não consegue reagir a elas, a terceira, ele é instruído a perguntar se tem uma criança em casa. Por quê? Porque tem um acesso diferente com a tecnologia, eles não têm medo e têm uma grande curiosidade. Eu acho que é ir sem pressa. Obrigado, Moisés. Nada. Vou fazer uma pergunta para o Rinaldo agora. Rinaldo, a pergunta vem do Elton, lá de Santa Helena. Ele pergunta se é possível alterar os limites de pagamentos e transferências no gerenciador financeiro. Ok, Elton. Sim, é possível você fazer esse tipo de alteração. Para isso, o usuário que tem o poder para fazer transferência e fazer os pagamentos,
ele deve efetuar a gravação do pedido de alteração de limite no gerenciador financeiro. Se o pedido for para redução do limite, automaticamente ele entra em vigor, não precisa ser feito mais nada. Se for para aumentar o limite, acima dos 3 mil ou dos 10 mil, já falado na questão anterior, ele tem que efetuar a gravação, pegar o termo, assinar o termo, entregar esse termo assinado na agência, a agência, após fazer a conferência do termo, valida essa alteração. Efetuado isso, está valendo o novo limite. Obrigado, Rinaldo. Uma pergunta para a Áurea agora, uma pergunta que chegou para a gente, principalmente do Resolve, mas por diversos outros canais. Áurea, o que deve ser feito caso um cliente comunique que recebeu um e-mail ou uma ligação ou mesmo um SMS, supostamente do banco, solicitando informações sobre conta corrente, senha, etc? Essa questão a gente sabe que o Banco do Brasil ele não manda e-mail ou mensagens ou ligações com esse tipo de solicitação, né? Então, o que a gente deve fazer, nós da agência, devemos orientar nosso cliente para que delete esses e-mails, para que não abram os arquivos que venham anexados ou também não acesse nenhum link que esteja disponível ali. A gente sabe que os hackers estão por aí cada dia mais criativos e procurando uma maneira de querer burlar os nossos sistemas. Então, é importante que a gente oriente o cliente, principalmente nesse momento em que a gente está com esse serviço novo, que é o DDA aí, e que ele pode receber algum e-mail dessa forma, pedindo para atualizar a versão ou alguma coisa. Então, a orientação para os nossos clientes é que realmente delete esses e-mails. Obrigado, Áurea. Marcelo, vou fazer uma pergunta que veio do Otávio, da Agência Caminho do Meio do Rio Grande do Sul. Ele quer saber se existe simulador para a versão web do gerenciador financeiro. Otávio, obrigado pela pergunta. Não, sendo bastante direto, não existe uma versão para simulação do gerenciador financeiro web. Mas vamos colocar isso num contexto maior. Realmente, quando do lançamento do gerenciador financeiro, o aplicativo e pela própria característica do produto à época, foi necessário a criação de um simulador para que a agência pudesse entender como é que funciona o produto e auxiliá-la na venda dessa solução para os clientes. Agora, na versão web, muita coisa mudou, né? A gente evoluiu, a gente vem conversando durante esse programa sobre essa evolução e a gente entendeu que talvez o simulador, ele somente não resolva essa questão de eu passar um treinamento mais completo para o relacionamento entre o cliente e o funcionário. Então, a gente está pensando o seguinte, primeiro, a partir de 2010, a gente vai fazer uma reformulação no curso de gerenciador financeiro. E provavelmente nesse curso de gerenciador financeiro a gente vai levar para uma mídia mais amigável, vamos levar ele para a internet, né? Vamos também, a partir daí, criar interações com vídeo. A gente está falando tanto aqui sobre rede social, vamos dar a nossa contribuição da DIMP em relação à DIMP social, vamos colocar vídeos sobre evolução do produto e de algumas partes, como é que elas funcionam. Talvez a gente possibilitar os comentários e os blogs sobre as principais dúvidas de utilização. E aí sim a gente acha que nesse novo curso de gerenciador financeiro, ao invés de eu ter simplesmente um simulador, a gente quer ter um ambiente, não sei se Moisés eu posso falar isso, uma rede social para que a gente possa discutir a solução de autoatendimento varejo pessoa jurídica, o gerenciador financeiro, de maneira mais completa, mais ampla, não simplesmente dar uma coisa talvez um pouco mais fria. E que a participação desse funcionário seja importante também para a construção e melhoria do produto cada vez mais. Essa é a nossa intenção daqui para frente. Eu queria fazer agora uma colocação aqui que veio pelo Daniel Godoy aqui de Brasília mesmo. Ele quer saber se existe, se o BB pretende utilizar a identificação por biometria nos terminais de autoatendimento. Daniel, até onde a gente sabe, sim, o Banco do Brasil pretende utilizar identificação por biometria. O que acontece é que existem diversas possibilidades de identificação por biometria. Por exemplo, identificação pela íris, impressão digital e diversas outras. O que está acontecendo é que ainda não foi definido qual padrão que o banco vai utilizar, mas deve haver, sim, terminais com essa metodologia, com esse acesso via biometria. Não acredito que em todos os terminais, mas em alguns deles, sim. Então, é uma questão de tempo, mas vai haver, sim, terminais com identificação biométrica. Eu queria falar agora com o Flávio. Flávio, é possível agendar uma visita a um cliente que esteja com problemas no gerenciador financeiro? É possível sim. É uma boa pergunta, é importante que a rede esteja bem esclarecida nisso. Hoje existem duas maneiras de se realizar uma visita técnica. Um é num fluxo um fluxo técnico, que quando o problema do cliente já passou por um primeiro nível de suporte, já passou por um segundo nível de suporte, e não foi resolvido, e é identificado
que há necessidade de uma visita técnica. Então, a própria ocorrência, ela é encaminhada para as equipes de suporte das CSOs, das CSLs, nas pontas, e elas mandam os visitadores ao cliente. Esse é um fluxo que a gente chama fluxo técnico. O outro fluxo é o fluxo de priorização, o fluxo negocial, onde o cliente, no caso a agência, né, faria uma comunicação via SysBB à sua superintendência e balizando, informando do porquê dessa necessidade de uma visita negocial e técnica ao mesmo tempo. Então, isso aí é submetido aqui à DIMP, que autoriza a visita e o visitador é enviado lá pelas CSOs. Eu queria fazer uma pergunta para o Moisés. A pergunta vem da Andréa, da Ditec. Moisés, qual a melhor forma de os gestores se relacionarem com os funcionários da geração Y? É um desafio, sem dúvida nenhuma, André. Eu acho que o desafio maior é imaginar que é como se estivesse nascendo a construção de uma amizade, né? Então, primeiro, sem estratégias pré-determinadas. É preciso jogar fora tudo o que a gente imagina que a gente sabe sobre essa geração. Acho que o segundo momento é entender um pouquinho o que está correndo já na internet. O Dan Tapscott escreveu um livro muito interessante chamado Economics, e ele fala muito de que o primeiro momento é ouvir. Não temos que falar ainda com essa geração, nós precisamos ouvir essa geração. A gente tem muito pouca escuta para essa geração, então nós precisamos ouvir. Se a gente passa pela fase da escuta, a gente começa a entender um pouquinho o sentimento geral da conversa, o intuito, como é que essas pessoas usam vocabulário, signos, significados, e aí a gente passa para um segundo momento que seria falar, se comunicar com essas pessoas. Colocar seu ponto de vista de uma maneira honesta, aberta e etc. Como estava dizendo o colega aqui, as redes sociais, elas permitem que a gente comece do zero esses relacionamentos novos. Terceiro seria realmente criar uma interação contínua. O grande problema é que a gente vê algumas pessoas, sobretudo da minha geração, geração X, muito impacientes, né? Porque caiu o sistema, tá lento. Esse é o mundo que a gente está vivendo. A gente tem que ter uma certa paciência com essa tecnologia. E no terceiro momento, compartilhar. É um ambiente eles têm uma expectativa de que a gente entre para doar e não só para tirar, né? Então a expectativa é uma expectativa de troca. E eu acho que nada melhor do que pôr geração Y para poder falar com geração Y no primeiro momento, porque se depender da gente, da geração X, nós vamos ter que desaprender e desacoplar alguns softwares aqui internos para poder acoplar outros. Então vamos pôr geração Y falando com geração Y e quem sabe vendo que comunidade nasce para poder aprender com a comunidade instaurada. Queria fazer uma pergunta agora para o Rinaldo, veio do Euclides Caon de Chapecó, Santa Catarina. Rinaldo, quais as principais medidas de segurança que devem ser tomadas para acesso ao gerenciador financeiro? Muito bem, Euclides. Segurança é um tema que está bastante em voga no momento. Bom, acho que o primeiro passo da segurança, talvez o mais importante de tudo, é o cuidado que o detentor da senha tem que ter com ela, tá? Grande parte das fraudes que ocorrem por desleixo, digamos assim, com a senha. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que estar sempre informando o nosso cliente é tomar muito cuidado com a senha. E lembrando que os usuários das empresas, normalmente, eles delegam as atividades de movimentação financeira a terceiros, ele não tem tempo de fazer isso sozinho. Tem que ser feito, senão ele para a empresa. Mas é sempre bom ele acompanhar o que essas pessoas que receberam a delegação estão fazendo com a senha que lhe foi dada. Que tipo de movimentação ele faz. Acompanhar e verificar se está tudo dentro do previsto. Um ponto importante que o banco adotou foi o cadastramento de computador. Os cadastramentos dos computadores, por si só, já é uma trava bastante grande de segurança. Não resolve 100% do problema, mas ameniza muito. Uma outra questão é a questão de antivírus, sempre utilizar de bons antivírus. E como a Aura já disse aqui, a questão de e-mails. Tome cuidado com o e-mail. Se não conhecer o remetente do e-mail e não tiver convicção, delete esse e-mail. Fazendo isso, a chance reduz muito próximo a zero. Obrigado, Rinaldo. Pessoal, vou fazer uma pergunta agora para a Áurea, do Júlio de Brasópolis. Áurea, é possível abrir conta corrente para clientes pessoa jurídica exclusivamente pela internet? Bom, Júlio, neste momento a gente ainda não tem essa possibilidade. O cliente interessado em a pessoa jurídica, né, interessado em abrir uma conta na internet, ele deve fazer um pré-cadastramento.
Isso vai gerar um correio para a agência que terá um prazo de 48 horas para verificar, entrar em contato com o cliente e repassar todas as informações necessárias, solicitar documentação para que a abertura da conta seja feita na própria agência. Obrigado, Áurea. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. Essa pergunta vem do Eduardo Hernandes, aqui de Brasília. Marcelo, todos os celulares podem acessar o gerenciador financeiro? Que transações estão disponíveis? E o que é essa tal dessa tecnologia, o App2? Vamos tentar construir a resposta de uma outra forma. Bom, primeiro, o Banco do Brasil, ele foi inovador, ele lançou as primeiras versões do Internet Bank para celulares, para o mobile. Só que essas versões elas foram disponibilizadas, num primeiro momento, para a pessoa física. E de um tempo para cá, a gente falou, bom, a gente precisa, agora que houve o amadurecimento, houve o teste de algumas tecnologias, a própria telefonia celular vem evoluindo drasticamente nesses últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós somos mais de 160 milhões de celulares, ou seja, a importância do celular como canal de autoatendimento. E foi importante perceber, bom, se isso é importante como meio de comunicação, com certeza vai ser importante para uma empresa como meio de transacionar com o banco. A partir dessa escolha de se utilizar o celular, a gente teve que navegar em cima das experiências, o que deu certo, o que deu errado, quais são as tendências, aonde eu posso talvez aplicar um pouco mais de fichas, porque realmente esse mundo é muito dinâmico. O que acontece hoje, daqui a 6 meses, é totalmente diferente. E quando a gente vai para esse caminho, investir nisso, a gente tem que ter muita segurança, né, nesse investimento, para a gente não ter que refazer tudo num curto espaço de tempo. Nessa linha, e analisando todas as tecnologias, todos os modelos, o nosso público-alvo para a utilização do canal do gerenciador financeiro pelo celular, que vai de 0 a 10, 15 milhões em faturamento, a nossa concentração de clientes em micro e pequenas empresas, a gente adotou a utilização de uma tecnologia, de um protocolo chamado App2, que nada mais é um protocolo desenvolvido para dispositivos móveis, ou seja, ele faz mais ou menos aquela função que faz o HTTP na internet, ou seja, desenvolver um protocolo para a internet falar com o celular, né, por ali passa, por aquele canal passa as informações. O App2, na verdade, ele faz a mesma coisa para dispositivos móveis. E lembrando também que o App2 é uma evolução do App, foi uma reengenharia do App. O App foi desenvolvido com esse propósito, depois houve a melhoria, e ele depois melhorou com o App2, fez uma reengenharia para ele se aproximar. E a gente percebe que a tendência é que o App2 cada vez, talvez numa próxima versão, cada vez mais se aproxime da internet, seja uma coisa única, né? Em relação às transações disponíveis, eu acho que eu já respondi na pergunta anterior, mas eles estão então disponíveis para celulares com tecnologia App2, que a grande maioria dos celulares disponíveis no Brasil já possui essa tecnologia. Ele também tem transações que vão de saldo, transferências, a parte de transações bancárias. Para o próximo ano, a gente está migrando também a utilização do gerenciador financeiro celular para o iPhone, para atender uma parcela talvez um pouco diferente nesse nosso público de PJ. Vamos trabalhar também com BlackBerry no ano que vem e vamos analisar a evolução de outras plataformas aí como Android e a própria internet para ver quais são os próximos caminhos em relação ao gerenciador financeiro no celular. Obrigado, Marcelo. Aproveitando esse assunto, o Ricardo Santelena mandou uma pergunta sobre o que é M-Payment. Bom, Ricardo, M-Payment é um tipo de pagamento que é feito, uma tecnologia que é feita a partir de dispositivos móveis, ou seja, ao invés de você usar cartão de crédito ou cartão de débito, você passa a usar o seu dispositivo móvel, celular, iPhone, BlackBerry, seja o que for, para você poder fazer o pagamento. Um dos exemplos disso é a utilização do SMS para fazer um pagamento. Você chega numa loja, faz uma compra, e na hora de pagar, ao invés de você passar o seu cartão de crédito para o dono da loja, você vai dar o número do seu telefone. Ele vai ligar para você, o seu celular, você vai receber um SMS, vai confirmar a transação e vai ele fechar o negócio ali, usando o celular como meio de pagamento. Então, M-Payment é isso. Qualquer negócio que você possa fazer, utilizando um dispositivo móvel como meio para você fazer uma transação financeira. Tá? Agora a gente vai falar com o Flávio. Flávio, a Rosimeire, de Caminho do Campos, em Cuiabá, mandou uma mensagem para a gente, falando uma série de coisas, e entre elas ela questiona o problema dos aplicativos empresariais. E ela quer saber o seguinte, resumidamente, como é que a gente pode auxiliar os clientes na instalação dos aplicativos empresariais, tais como BB Cobrança, BB Pag, GPS, etc. Olá, Rose, muito boa a sua pergunta. Hoje, a competência técnica para instalar esses produtos, aqui a gente chama no nosso tecnês de plugins, está dentro do suporte técnico. Então,
a melhor forma de auxiliar o cliente é orientando a ligar, ou você mesmo auxiliando sempre com o suporte técnico, sempre junto ao suporte técnico. Porque hoje, como eu estava dizendo, quem tem o conhecimento, onde estão os scripts, onde estão as bases, onde estão os aplicativos, está dentro da central. Então, é o melhor local para você procurar ajuda e auxílio nesse tipo de instalação. Obrigado, Flávio. Moisés, o Inácio, lá de Pelotas, mandou para a gente uma questão perguntando o seguinte: existem redes sociais para áreas específicas de conhecimento? Sem dúvida, né? Eu acho que se a gente usar a metáfora de que a web, a internet, é uma grande praça global, se o mundo tivesse uma praça, talvez essa praça pudesse hoje ser a web. É o lugar onde você conversa com diferentes culturas, em diferentes idiomas, diferentes assuntos, com uma instantaneidade fantástica, né? E com uma geração profícua e contínua de conteúdo. Se isso é verdade, se a web é uma praça, eu acho que as redes sociais são como se fosse um jornal. As pessoas que vão preferir caderno de economia, outro vai preferir o caderno de esporte, e assim por diante. Já há divisão, inclusive, em vertentes de redes sociais com uma vocação mais solidária, ligadas à saúde, à educação e outros temas correlatos à cidadania, redes sociais associadas ao mundo da educação, redes sociais com forte mobilização política, redes sociais que estão fortemente explorando o aspecto da inovação aberta, onde pessoas em qualquer lugar do planeta podem contribuir com ideias para desenvolvimento de novos produtos e serviços nas empresas. Ou seja, sem dúvida nenhuma, vai haver cada vez mais uma representação fidedigna do que é o nosso cotidiano. As redes sociais, como o Fritjof Capra já escreveu, elas são, no fundo, redes de comunicação. E o Manuel Castells, também estou me lembrando agora, dizia sempre isso, que as redes sociais, elas são uma expressão da nossa vida. Portanto, o que a gente está vendo na segmentação do conhecimento no mundo real, vai, sem dúvida nenhuma, acontecer também no mundo digital, já está acontecendo. Obrigado, Moisés. Eu que agradeço. Uma pergunta para o Rinaldo agora. Rinaldo, a Sônia, da agência Marechal Cândido Rondon, pergunta para a gente o seguinte: todas as modalidades de cobrança serão remetidas via DDA? Sônia, não. Serão remetidos via DDA exclusivamente as cobranças registradas. Essa pergunta sua é muito boa, que a gente tem que esclarecer bem isso para o nosso cliente. A questão é a seguinte: são via DDA, repetindo, só boletos colocados em carteira registrada. O que pode acontecer, e vai acontecer, é que os boletos que não são registrados chegarão para os clientes no modo tradicional, seja via correios, ou seja entregue pelo próprio vendedor. O que tem que tomar muito cuidado, que às vezes o cliente pensa que ao fazer adesão à DDA, ele está fazendo adesão a toda a cobrança, o que não é verdade, só vale para os registrados, ele chegar aquele boleto e ele simplesmente desqualificá-lo, jogá-lo fora, rasgá-lo, sem efetuar o pagamento, o que pode causar transtorno, protesto, suspensão de alguns serviços e por aí vai. Então, a gente é bom esclarecer para o cliente o seguinte: boleto chegou manualmente na sua mão, confira dentro do DDA se ele está lá cadastrado, uma vez que você já confirmou a legitimidade dele. Se ele tiver cadastrado no DDA, tudo bem, você faz o pagamento da maneira que lhe convier melhor. Se ele não tiver cadastrado no DDA, você vai pagá-lo como sempre fez. Só tomar muito cuidado para que, ao não fazer a conferência, você pagar 2 vezes o mesmo boleto, ou seja, pagá-lo no DDA e pagá-lo manualmente. Aí teria sido efetuado um pagamento em duplicidade. Então, repetindo, lembre o cliente que nem todos os boletos de cobrança estarão registrados no DDA, apenas aqueles que forem em cobrança com registro. Obrigado, Rinaldo. Áurea, uma pergunta aqui do Eduardo de Brasília. Quais informações são disponibilizadas aos clientes PJ no SMS? Bom, Eduardo, o que é disponibilizado hoje através do SMS são as informações de transações bancárias, pagamentos efetuados, transferências online, emissão de DOCs, de TED, operações com cartão de crédito. Então, tudo isso você vai receber. E também as informações sobre os títulos a pagar que estão no DDA. Então, são essas informações básicas a princípio, né? Além de outras que você pode consultar também, que você vai receber através do SMS. Marcelo, o Ítalo Sena de Souza, Paraíba, ele pergunta o seguinte:
Além do gerenciador financeiro que está sendo migrado para a web, outros aplicativos empresariais também serão migrados para a web? Bom, Ítalo, muito importante sua pergunta. Durante o ano desde 2009, a gente está fazendo uma completa reformulação sobre todos os aplicativos empresariais que estão disponíveis para o banco, que na verdade eles são, como o próprio colega Flávio disse aqui, eles são plugins, né? Eles funcionam em conjunto com o gerenciador financeiro. E servem para inúmeras tarefas aí de automação de volumes de transferências em lote, como pagamentos, tributos, recebimentos, cobrança, né? Num primeiro momento, a gente optou por fazer uma unificação dessas soluções, que hoje a gente identificou, são 17 plugins, né, 17 aplicativos empresariais, num único aplicativo. Porém, esse único aplicativo, nesse primeiro momento, ele vai ser ainda instalado na máquina do cliente. Ou seja, qual o problema que teve aí, qual foram uma das restrições, talvez, para a gente fazer essa migração direta desses aplicativos para dentro de uma web? O principal problema é a base de pagamento e recebimento dos clientes. A gente ficou preocupado e teve alguns feedbacks durante a concepção do produto, que estariam dizendo, pô, mas eu vou transferir toda a minha base de clientes para o banco, eu tenho informações aqui que talvez eu não quisesse que o banco tivesse conhecimento, alguma coisa nessa linha. Então, para a gente, talvez no primeiro momento, minimizar, apresentar o produto de maneira mais simples, apresentar uma solução que talvez não seja a mais atual, a mais moderna, mas que seja uma bem prática e vai resolver diversos problemas, inclusive melhorar muito o acesso ao helpdesk, diminuir muito o acesso ao helpdesk, é a unificação desses aplicativos, desses 17 aplicativos num único aplicativo. Esse aplicativo vai ser um aplicativo que vai ser instalado na máquina do cliente, ele vai estar disponível para a plataforma Windows e Linux, e assim que a gente tiver com toda essa base, a migração dos clientes dos aplicativos anteriores para esse novo aplicativo, em paralelo, a gente já começou com estudos de como é que a gente pode fazer, talvez, trabalhar a questão de trazer esse aplicativo 100% para a web. O porquê disso? Porque muita informação dele tem os fornecedores, a base de cliente dele, então a gente precisa ter, talvez, um pouco de cuidado quando da venda desse produto e a guarda dessas informações para o Banco do Brasil. Obrigado, Marcelo. Pessoal, a gente vai agora para a nossa última pergunta. Veio, na verdade, de diversos colegas do Brasil aqui todo, que eles querem saber, afinal de contas, a gente falou de geração X, geração Y, geração Z, falamos de web, de redes sociais. Afinal, o que isso tem a ver com autoatendimento, varejo, pessoa jurídica? Pessoal, depois de tudo que nós passamos aqui durante esses 3 blocos conversando, acho que a ideia principal foi essa. Está havendo uma mudança do comportamento das pessoas, do relacionamento que as pessoas têm com as empresas, da maneira de se fazer negócios. E para a gente isso vai ter um impacto muito grande. Nós aqui, rede, direção geral, nós vamos ter que aprender a falar com essas pessoas. O Moisés falou diversas vezes que a geração Y é uma geração diferente, que a maneira com que nós conversamos com ela tem que ser diferente. Isso daí vai impactar diretamente o atendimento que a gente faz, na agência ou pelos canais alternativos. Que a gente já conversou aqui antes, né, que a gente não deve chamar mais de canais alternativos. O canal principal tem que ser os de autoatendimento, os canais principais têm que ser os de autoatendimento. A agência é que tem que passar a ser o canal alternativo. Porque esse pessoal está acostumado com internet, está acostumado com celular, está acostumado com coisas dinâmicas. Ele não quer ficar na fila do banco para poder fazer um pagamento. O pagamento que ele vai fazer é ali no celular dele, na internet. Então nós precisamos levar esse pessoal para o autoatendimento. E mesmo que a gente não tenha dificuldade disso, eles vão forçar a gente a fazer isso. Então, a nossa ideia com esse treinamento foi passar para vocês, difundir para vocês que está havendo uma mudança, que o mundo está mudando e que nós precisamos nos adaptar a isso, com o risco da gente ficar para trás. Nós não podemos correr esse risco. Então, colega, preste atenção que o mundo está mudando e passe essa ideia, leve para o seu cliente que ele deve usar os canais de autoatendimento, porque isso é uma tendência irreversível. E nós esperamos que a gente tenha passado para vocês um pouco desses conceitos todos. Redes sociais, gerações diferentes, o autoatendimento, e que tudo isso possa ajudá-lo no seu trabalho e que possa ajudá-lo a se comunicar melhor com o seu cliente. E estamos chegando ao fim do Rede Aberta 29, autoatendimento, varejo, pessoa jurídica. Se sua pergunta não foi respondida durante o programa, não se preocupe. A DIMP enviará a resposta diretamente para você.
A sua pergunta é importante porque ajuda a construir o conteúdo complementar desenvolvido pela DIMP e pela FEPESE, fundação vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e que é nossa parceira na produção do Rede Aberta. O conteúdo complementar fica disponível na sala do aluno deste curso, no site da Universidade Corporativa. Lá você também dispõe de todas as informações a respeito da verificação de aprendizagem. A Biblioteca da GEPES Regional Brasília dispõe de cópias do Rede Aberta em DVD e livreto com a transcrição integral do programa. Se você quiser obter uma cópia dessas mídias por empréstimo, faça seu pedido no aplicativo BIB, no SISBB. É o mesmo procedimento utilizado para pedir livros. Agora vamos ouvir as considerações finais de nossos convidados. Áurea. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite que a DIMP fez para estar participando aqui. Agradecer também aos colegas que nos auxiliaram a fazer esse programa através das perguntas que nos enviaram e dizer que aproveitem bem esse treinamento, revejam as reprises, solicite a cópia e com certeza vai auxiliar muito no desenvolvimento das agências. Marcelo. Colegas, obrigado pela participação, colegas presentes aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite da DIMP para esse treinamento. Talvez o Alexandre falou muito bem, eu queria também deixar um recado para os nossos colegas funcionários. Realmente a gente tem que ter na mente que a importância que o autoatendimento, o que ele pode auxiliar para a agência fazer negócio. À medida que você consegue transferir os seus clientes para o autoatendimento, consegue se livrar dessa parte operacional, dessa parte transacional, com certeza você vai sobrar mais tempo com o seu cliente para visitar, para escutá-lo um pouco mais, saber quais são as soluções mais importantes e a partir daí realizar ótimos negócios. Então a gente entende que realmente o autoatendimento, mais o entendimento do comportamento, como a sociedade está mudando de comportamento, ela é importantíssimo para você não só usar o autoatendimento, mas realizar negócios através dessa liberação de mão de obra. Muito obrigado. Flávio. Colegas, saudações a todos. Agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui. Espero ter colaborado com retirando as dúvidas e orientando nas suas perguntas. Reinaldo. Bom, foi um prazer participar do Rede Aberta sobre um assunto tão importante para o banco, que é o autoatendimento. Esperamos ter contribuído com cada um de vocês. Desejo a todos muito sucesso e bons negócios. Moisés. Olha, muito obrigado. Agradeço também a todos. Eu, como microempresário e correntista do Banco do Brasil, aprendi muito aqui. Eu tive uma reunião com o meu diretor financeiro ontem. Já tiraram várias dúvidas minhas aqui, sobretudo sobre o DDA. Eu só ressaltaria a fala do Alexandre, que foi muito interessante, me fez lembrar que nós estamos migrando do marketing de permissão interativo, fiz essa anotação aqui, para interrupção unilateral em massa. Então, o autoatendimento não é futuro, é presente. A gente sai de um modelo de produzir e vender para um modelo de avaliar o que o mercado está dizendo, e por isso precisa ter tempo relacional e não transacional, para responder a essas demandas. Eu acho que a mudança é agora, e cada um de nós vamos ser chamados, sem dúvida nenhuma, para fazer parte ativamente desse processo. Muito obrigado, espero que isso tenha, essas informações sejam úteis para todos os colegas do banco. Obrigada. Alexandre. Colegas, obrigado pela participação de todos vocês. A DIMP fez um grande trabalho aqui, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação da Áurea, do Flávio, do Rinaldo, do Marcelo, do Moisés. E qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente, que nós estamos lá sempre à disposição para tirar suas dúvidas. Muito obrigado. Agradecemos a participação de vocês, colegas, convidados e do palestrante Moisés Simantobi, que estiveram aqui falando de autoatendimento, varejo, pessoa jurídica. Para mim, Kátia, foi um prazer participar deste treinamento. A Universidade Corporativa, a DIPES, a DIMP e a equipe de produção do programa agradecem a sua participação e convidam para o próximo Rede Aberta. Não perca!
Você acabou de assistir a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Agradecemos a sua participação.